Bom dia a todos. Que o amor do nosso Deus continue preenchendo os nossos corações e que Ele continue, pois, derramando da sua graça e da sua bondade em nossas vidas. A palavra do nosso Deus em Hebreus 4, o versículo 12 e 16 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Bendito Deus e eterno Pai, louvado e glorificado seja o teu nome. Te agradecemos por mais essa oportunidade que temos em poder te adorar, reconhecendo a tua soberania, que mesmo sendo soberano, nos ama como somos, falhos, negligentes, e sempre nos ouve. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, pois a tua palavra nos diz que és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Somente o Senhor pode nos perdoar, nos transformar. Tu és o oleiro que pode nos moldar e nos ajudar a viver de modo que te agrade. Fomos feitos à tua imagem e semelhança e precisamos de ti em todos os momentos, para não cairmos, para não vivermos pela nossa vontade, mas viver segundo o teu querer. Dirige nossos passos, nossos pensamentos, para buscarmos as coisas do alto, para sermos edificados e que tudo que fizermos, o teu nome seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus, contempla cada ouvinte. Ajude-os a confiar e a descansar em ti. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Oh,
existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Bom dia a todos, graça e paz. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, dos versos 1 a 6, que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Obrigado, Senhor, por mais esse texto da Tua Palavra que acabamos de ler. Queremos entender, Pai, e aprender da Tua Palavra. Pedimos que fale conosco, nos auxilie na meditação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, compartilhar com todos que me ouvem sobre o tema co-participantes da natureza de Cristo. O apóstolo Pedro, ele começa esse capítulo se apresentando como servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E servo aqui significa pertencer a um senhor, porque foi comprado. E tendo sido comprado, agora é propriedade do Senhor. Ele também se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, e apóstolo significa enviado. Primeiro, servo, propriedade de Cristo. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, o seguinte: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Mas Pedro, além de servo, ele foi escolhido e chamado e designado para ser apóstolo, para pregar o evangelho e pastorear o rebanho do Senhor. Servo, uma posição de humildade. Apóstolo, uma função e ofício elevado. Contudo, Pedro se iguala a todos que foram alcançados pela graça e feitos servos do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz no verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram igualmente fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vou repetir. Simão Pedro,
servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ciente das suas funções como servo e apóstolo do Senhor, o apóstolo Pedro demonstra o amor, o apreço e o desejo do progresso espiritual dos crentes em Jesus Cristo, tanto os da sua época como todos os crentes de todas as épocas. Ele demonstra esse desejo justamente nesse verso 2 aqui. E esse desejo é demonstrado com uma segurança inconfundível do apóstolo. Ciente das suas funções, ele demonstra esse desejo para com todos os crentes de todas as épocas. Em primeiro lugar, o desejo do apóstolo é para que a graça e a paz sejam abundantes para os crentes. A expressão do apóstolo aqui revela que os crentes em Cristo, eles já tinham sido contemplados pela graça e que eles estavam em paz com Deus. Por isso, o desejo do apóstolo é que tanto a graça como a paz sejam multiplicadas na vida de todos os crentes que já foram alcançados pela graça. E ele fala de forma amorosa e consciente sobre isso nos versos 10 do capítulo 5, quando ele diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. E ainda nos verso 2, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E ele expressa que esse desejo tendo como base o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E nos versos 3, ele assegura essa verdade quando ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E o segundo desejo do apóstolo é que todos adquiram conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Esse conhecimento se dá tão somente por meio das Escrituras Sagradas. Não há outro meio pelo qual possamos conhecer a Deus. Não é por meio de novas revelações, nem de novas profecias, nem de visões. Ter conhecimento de Deus só é possível por meio da sua palavra revelada. O Senhor Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, esse é o desejo expresso pelo apóstolo para com todos os crentes, que a graça e a paz sejam multiplicadas para um maior crescimento no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, no sentido de que todos os crentes, em todos os tempos, aprendam e vivam em novidade de vida. Nos versos 3 ele assegurou isso. Nos versos 4, Pedro assegura que pela glória e pela virtude daquele que nos chamou, temos recebido as preciosas e grandes promessas. Veja, ele diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, o apóstolo exorta da seguinte forma: por isso vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio,
com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Esse fecha todas as partes. Sem amor é impossível ter uma vida dessa natureza. As promessas de Deus são as dádivas que a palavra de Deus nos traz através das Escrituras. Cristo, através da sua vida e morte, nos limpou da corrupção, do pecado que há no mundo. Nos fez co-participantes com Ele da sua natureza divina, ao nos conceder o Espírito Santo, conforme João 14, 23. E nos versos 3, a exortação de Pedro para todos nós é que tenhamos o domínio próprio, que é o controle das nossas ações carnais, e não sejamos controlados por elas. Então a exortação é que tenhamos o pleno conhecimento de Deus. E como eu disse, só temos o pleno conhecimento de Deus por meio das Escrituras Sagradas. Não há um outro meio. Não há novas revelações, novas profecias, novas visões para nos fazer conhecedores de Deus. É tão somente pela palavra de Deus. E que o Pedro está dizendo aqui que mantenhamos essas virtudes que foi mostrado aqui nos versos 6, para que tenhamos o verdadeiro e pleno conhecimento de Deus. Assim, nos tornaremos participantes ou co-participantes da natureza de Cristo. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é lustre, nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu.
Deus, agradecidos estamos por mais esse privilégio em ouvir a Tua palavra. Nos concede a graça de vivermos e testemunharmos do Teu amor e da Tua bondade. Abençoa a cada ouvinte. Oramos com os nossos corações agradecidos. Em Teu nome. Amém.